Já estamos com o Pedro. Já estamos com o Pedro aqui na linha, direto lá de Portugal. Hoje o Pedro está no Porto, né, Pedro? Boa noite a todos. Hoje estou no Porto, sim. Estive em Gaia, na sala de provas, e amanhã já regresso ao Douro. Então, vamos só esperar mais um minutinho para ver se as pessoas chegam. Que esse horário aqui é o horário de saída de trabalho, então... Claro. As pessoas estão vindo. A ideia nossa aqui é um bate-papo informal, que a gente estava conversando, só para orientar o pessoal. A gente vai falar sobre Douro, sobre a Real Companhia, sobre a Quinta dos Aciprestes e os outros assuntos que o Pedro tiver interesse e vontade de falar. A gente quer fazer também uma interlocução com vocês por chat nesse primeiro momento, então qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, vamos fazer pelo chat, que eu vou pegando aqui e vou passando as perguntas para o Pedro. Ok? E assim a gente vai fazendo uma troca de experiências. Eu tomei a liberdade de abrir uma garrafa do vinho em questão e estou a tomar uma taça. Serão várias taças, espero eu, ao longo desta conversa, mas para acompanhar-nos um pouco nesta viagem que vamos fazer ao Douro. E, acima de tudo, porque é ótimo poder falar do vinho, estando ele aqui presente, não é? Sim, sem dúvida. A maior parte das pessoas estão com vinho, então não vamos ter problemas com relação a isso. Ótimo. Bom, vamos começar, já estamos com algumas pessoas aqui, vamos começar o assunto. Pedro, primeiro de tudo, eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade e tua vontade de participar dessa nossa conversa. Aqui a Vino Veritas te recebe bem, muito bem, e eu queria fazer uma grande recepção para você, para a Real Companhia, para toda a tua família, e que você se sinta em casa, que a gente possa trazer grandes conhecimentos do Douro e mostrar um pouquinho dessa região sensacional. Tá? Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e mostrar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento aqui para a gente no Brasil, que eu acho que vai ser de muita valia. Né? Muito obrigado. E vamos começar... Pode falar. Maurício, antes de mais, também queria agradecer imenso este muito simpático convite da parte da Vino Veritas, de todo o Grupo Mundial, por assim dizer. É um prazer enorme em poder partilhar um pouco a história da Real Companhia Velha, um pouco sobre o Douro e a Quinta dos Aciprestes, mas, acima de tudo, obrigado pelo voto de confiança e espero hoje poder partilhar então convosco aquilo que, no fundo, resulta da nossa filosofia, do nosso saber fazer e daquilo em que nós acreditamos quando acordamos todos os dias de manhã, porque, de facto, nós na Real Companhia Velha somos uma empresa familiar e não temos outro negócio. Portanto, o nosso negócio é o vinho. Muitas vezes deparamos com empresas vitivinícolas que fazem parte de grupos onde há outros negócios, ou investidores que investem no vinho que têm outros negócios. Com a nossa família, não querendo dizer que é melhor ou pior, mas a grande realidade é que a nossa família só está dedicada à produção de vinho do Porto e vinho do Douro. Portanto, não temos de facto outro negócio. E, portanto, quando nós acordamos de manhã, as nossas atenções, o nosso foco, a nossa filosofia está na vinha, porque é aí que nós acreditamos que conseguimos fazer um grande vinho. Um grande vinho nasce de uma grande vinha. E, portanto, falando um pouco sobre a Real Companhia Velha, de facto, quando nós falamos sobre a Real Companhia Velha, podemos invocar uma daquelas palavras mais usadas no mundo do vinho e daquelas palavras mais usadas agora por sommeliers e jornalistas e provadores, que é a palavra terroir. E porquê a palavra terroir? No fundo, porque a Real Companhia Velha praticamente está lá desde o início do terroir. A Real Companhia Velha não está lá desde o início, digamos, da viticultura no Douro. Isso vai muito mais além da história da Real Companhia Velha. Nós acreditamos que a primeira presença vínica no Douro foi na época dos romanos. Portanto, os romanos foi quem trouxe a viticultura, a olivicultura,
e outros tipos de culturas, especialmente culturas mediterrânicas, em que podemos ver a amêndoa, a oliveira, a vinha, e trouxeram até ao Douro, e o nosso conhecimento com base disso não são descobertas enológicas, não enológicas, arqueológicas, são também preservação de uma certa cultura. Uma dessas culturas são os nossos muros, não é? Que sustentam os nossos patamares, digamos, os nossos socalcos. É a própria cultura da azeitona, a produção de azeite. É o consumo de vinho diário, faz parte da dieta mediterrânica do português. E isso vem tudo dos romanos. E esses são alguns vestígios culturais que nós absorvemos dos romanos e, portanto, acreditamos que houve um grande papel, digamos, desse povo no Douro há cerca de 2000 anos atrás. Mas a verdadeira, digamos, história desta empresa está conectada naturalmente com a demarcação da região do Douro, a demarcação criada em 1756, em que a Real Companhia Velha, também denominada Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, foi o órgão regulador que criou a denominação de origem controlada para o Douro, ou seja, a primeira região denominada e controlada do mundo. Porque região denominada existem duas mais antigas que o Douro, que é a região de Chianti, Itália, e a região de Tokaj, na Hungria. Mas o Douro foi a primeira... Mas isso tem controvérsias. Tem controvérsias. Nós sabemos que Tokaj e Chianti têm uma denominação mais antiga, mas não era controlada. Sim. O Douro foi a primeira região denominada e controlada do mundo. E esse controle padecia, digamos, era feito por um organismo chamado Real Companhia Velha, que foi fundado em 1756 por Alvará Régio de Dom José I, mas naturalmente nós sabemos que o grande arquiteto, o grande cérebro por trás foi o Marquês de Pombal. E porquê é que esta empresa foi criada? Isto, no fundo, surgiu de uma crise. Eu acho que a grande razão para as demarcações, as denominações de origem, são crises, não é? Quando nós encontramos a necessidade de controlar alguma coisa é porque alguma coisa não está bem, porque o que está bem normalmente não é preciso mexer, não é? Nós pensamos um pouco assim, o conceito de crise tem aqui um grande impacto. E a crise que houve no Douro, muito resultado, digamos, do sucesso daquele que é o nosso vinho rei, o vinho do Porto, que no século XVII, portanto nos anos 1600, tornou-se um dos vinhos mais procurados pelo mercado inglês. Este vinho, que era exportado a partir da cidade do Porto, era produzido no Alto Douro Vinheteiro, envelhecido em caves em Vila Nova de Gaia, envelhecido também em armazéns em Inglaterra, mas essencialmente esse vinho era exportado a granel, a partir do Porto, da cidade do Porto, e chegava à Inglaterra, no fundo, em condições perfeitas, ao contrário dos vinhos que saíam do Porto de Viana do Castelo, vinhos que hoje conhecemos como os vinhos verdes, que os ingleses compravam, mas que esses vinhos oxidavam durante a viagem, enquanto o vinho do Douro, apesar da fortificação, digamos, apesar da adição de aguardente que os ingleses faziam em termos de ensaios, portanto eles adicionavam um pouquinho, depois um pouquinho mais, iam fazendo ensaios, o próprio vinho era um vinho mais estruturado, um vinho mais complexo, um vinho, no fundo, mais resistente. E isso tornou-se, sendo que os ingleses gostavam muito de beber vinho, eles não queriam comprar vinhos franceses porque estavam em guerra com a França e, de certo modo, a Inglaterra tomar um vinho francês era um ato de traição, era um acto não patriota. Eles recorreram aos vinhos do Douro e aos vinhos verdes, na altura, como alternativas. A grande realidade é que este vinho fortificado que saía da cidade do Porto tornou-se extremamente popular e, acima de tudo, tornou-se muito procurado. Então, como tudo que é bom, nós pensamos como é que nós vamos beneficiar deste belo produto, como é que nós vamos estender a nossa produção. E em muitos casos, os vinhos eram adulterados com vinhos inferiores, eram adulterados com vinhos fora da região do Douro, e também eram muitas vezes adulterados com uma espécie vitivinífera, que é o Baco de Sabugueiro, que, no fundo, trazia muita cor e um aroma muito atraente no início, mas que depois acabava por oxidar e dava um aroma bastante desagradável ao vinho. E, portanto, de modo a evitar que isso acontecesse, o Marquês de Pombal, portanto, o governo português na altura, decidiu intervir e criou, então, uma empresa que fosse regular a qualidade, a quantidade e a exportação
de vinho do Porto a partir da cidade do Porto. E essa empresa, essa instituição, por assim dizer, que era a Real Companhia Velha, começou por fazer um controle bastante assertivo, que era criar a denominação de origem controlada, portanto, demarcar a região para certificar que o vinho do Porto não era produzido com uvas fora daquela região demarcada. Por outro lado, tinha provadores que controlavam a qualidade e a consistência do vinho, promoviam uma ideia de boas práticas, uma filosofia de boas práticas na viticultura, ou seja, incentivavam os viticultores a produzir melhor e não mais, só que depois também garantia a compra dos vinhos, que é para os viticultores não ficarem a perder. E, portanto, durante muitos anos a empresa trabalhou com base nessa filosofia, mas foi em 1889 que ela deixou de ser uma estática e tornou-se uma empresa privada. E foi em 1960 que o meu avô, Manuel da Silva Reis, comprou as ações da Real Companhia Velha, ele já sendo produtor no Douro, era proprietário da Quinta das Carvalhas, e decidiu então juntar, digamos, ao portfólio dele, ou mais importante, juntar à quinta dele, à filosofia dele, uma empresa-mãe, que seria a Real Companhia Velha, que é hoje a instituição que nós, muito orgulhosamente, promovemos e, acima de tudo, gerimos. E, portanto, a Real Companhia Velha hoje, nós somos uma família, temos cerca de 555 hectares de vinha no Douro, dividido entre 5 quintas. A Quinta das Carvalhas, a Quinta dos Aciprés, a Quinta de Sidró, a Quinta do Síbio e Quinta do Casal da Granja. Portanto, são 5 quintas em terroirs muito diversos e que, no fundo, produzem vinhos muito, muito diferentes uns dos outros. E, portanto, nos anos, enquanto o meu avô, que era um homem de negócios, era digamos, um grande aficionado, mas, acima de tudo, um grande negociante de vinho do Porto, optou, no tempo dele, por focar apenas no vinho do Porto e, essencialmente, procurar o negócio, o volume. E, portanto, a Real Companhia Velha chegou um ano a ser a maior produtora de vinho do Porto no país. Nos anos 90, o meu pai, quando assumiu, digamos, a direção da empresa e tomou as rédeas da empresa, pensou que a direção deveria ser outra. E acreditou, ele sendo formado em enologia em Bordeaux, ele sendo um homem com outro critério no que toca à produção de vinho e, acima de tudo, um homem que acreditava na qualidade, decidiu levar esta empresa noutra direção. Então nós hoje produzimos quase 1/8 daquilo que o meu avô produzia, mas o nosso foco é na qualidade, é no prestígio e, acima de tudo, em fazer vinhos que sejam representativos das nossas vinhas. E, portanto, a Real Companhia Velha hoje, nós temos cerca de 75 vinhos diferentes, mas tudo em pequenas produções. Vinhos que representam uma quinta, uma parcela, uma uva, portanto, uma diversidade. Pedro, tá... um produtor de qualidade e não de volume. Eu acho que dá para ver esse histórico todo fazendo uma visita lá na Real Companhia. Quando a gente vê, não sei se vocês ainda têm montado aquele maior tonel de Portugal, se não me engano, lá em Gaia. Temos dois de 1 milhão, né? 1 milhão que era de na litros. época do seu avô. Exatamente. Nós temos duas visitas, na verdade, principais, que são a visita às nossas caves em Vila Nova de Gaia, onde está essa cuba de inox, que foi transportado, o inox foi transportado do Japão e montado em Portugal. O meu avô, na altura, naturalmente, nós temos duas dessas cubas que hoje não são utilizadas em situações muito raras, como, por exemplo, para fazer o lote do Porca de Mursa Tinto ou do Dom José, que chega ao Brasil. Mas principalmente foram depósitos que na altura do meu avô faziam todo o sentido pelo volume que ele fazia, mas esses depósitos têm uma curiosidade, eles estão a um nível mais baixo do solo, estão enterrados digamos, numa espécie de uma vala. E porquê? Porque no caso de arrebentar o depósito, o vinho ficava ali, não se espalhava pelo chão. Portanto, foi uma forma inteligente, na altura do meu avô, instalar esses depósitos. Também temos a possibilidade de conhecer a Real Companhia Velha pela visita à Quinta das Carvalhas, num sentido mais de terroir, de viticultura, de património, e acima de tudo para perceberem um pouco da nossa filosofia de produção. Mas ultimamente também temos promovido bastante uma visita nova ao nosso museu, no Cais de Gaia, um museu que conta a história da demarcação. Portanto, tem a história e artefactos que contam um pouco essa história também, e que, no fundo, damos a capacidade de transmitir um pouco a história da Real Companhia Velha, focada apenas na história e não tanto na parte de vinificação. Então, pessoal, a gente fez o Pedro fez agora um apanhado geral do que é a Real Companhia Velha, deu para ter, só como forma de conhecimento.
Eu acho que é uma companhia a ser visitada. Eu acho que não dá para você ter a real significância do tamanho da Real Companhia Velha, como qualidade, como estrutura, como terroir, só na palavra. Eu acho que vale a pena a visita, né? E a gente está falando de uma companhia majestática, a gente está falando de uma companhia que nasceu em 1756. A gente fala, muita história envolvida no processo. E só para quem entrou agora, a gente está aqui no bate-papo, é um bate-papo informal, então quem tiver alguma dúvida ou sugestão, ou quer bater um papo, ou quer fazer uma pergunta para o Pedro, manda nesse primeiro momento via chat, que eu vou passando para o Pedro. Pedro, vamos falar agora um pouquinho, você falou do Douro, dos socalcos, ele é um patrimônio, hoje o Douro, hoje não, desde 2001, é um patrimônio da humanidade pela Unesco, então é um lugar belíssimo, é um lugar todo feito manualmente. Falar da Quinta das Carvalhas, o Quinta das Carvalhas é belíssima, acho que a visita é necessária quando se vai no Douro, é necessária, é obrigatória. E a gente agora vai levar o assunto um pouquinho para a área do vinho. Vamos falar um pouquinho de solo, de terroir, falar um pouquinho da ciprestes. E outro detalhe, gente, quem tem o vinho, por favor, já começa a abrir o vinho, né Pedro? Já para ele ir Exatamente. aerando, já para ele ir respirando. Eu já comecei. Eu também, ó. Exatamente. Eu até vou-me servir de mais uma taça que este vinho está-me a saber muitíssimo bem. É bom, Maurício, sabe que isto do Douro, a primeira coisa que nós pensamos no Douro é na real beleza daquela terra. É um sítio lindíssimo, um sítio que de facto representa um desafio muito grande. E nós, quando olhamos para o Douro, nós, produtores, vemos de facto o Douro não só pela beleza, mas pela complexidade daquele terroir, não é? Nós estamos a falar de uma região que comporta cerca de 42 mil hectares de vinha, mas que de facto é das regiões de área total mais pequenas de Portugal. Portanto, o Alentejo, a região de Vinhos Verdes, a Beira Interior, são regiões demarcadas muito mais que o Douro. Mas nenhuma delas tem tanta vinha como o Douro. Portanto, se eu não me engano, o Alentejo tem cerca de 19 mil hectares de vinha. Okay? O Dão, que tem cerca de 13 mil hectares. São regiões muito mais pequenas que o Douro em termos de plantação. Ou seja, isso dá-nos a entender um pouco que, independente da complexidade do terroir, independente do desafio, as pessoas ali não fazem mais nada, não é? No fundo, só trabalham com vinha. E, de facto, há aqui uma realidade em relação a isso, que nós, de facto, quando olhamos para o Douro, a primeira coisa que nos surge é a montanha. Portanto, nós estamos numa região montanhosa, uma região que, no fundo, está situada no norte de Portugal, mas no interior, e a região é resguardada, portanto, nós estamos a cerca de 120 quilómetros do mar, em linha reta, do litoral, onde está a cidade do Porto. E se nós fizermos uma linha reta de 100 quilómetros, não é nada, é perto, e de facto as brisas marítimas acabam por influenciar o interior do país. Mas o Douro está protegido por uma serra, chamada Serra do Marão, que cria uma cadeia e bloqueia a região da influência marítima. Portanto, cria ali aquilo que nós reconhecemos como um macroclima muito, muito diferente, e que quem viajar da cidade do Porto para o Douro sabe que quando atravessa o Marão, hoje em dia por um túnel, que me poupa 45 minutos de viagem, que é uma maravilha, mas às vezes nós entramos no túnel com chuva e saímos do outro lado com sol. Às vezes entramos com sol e do outro lado saímos com nuvens, portanto saímos com o céu nublado. Portanto, imediatamente temos ali uma transformação, uma realidade totalmente diferente. E depois aí está, o Douro, nós quando chegamos ao Douro e deparamos com aquilo que se chama uma viticultura de montanha, e essa viticultura de montanha de facto representa um grande desafio, porque trabalhar na montanha faz-nos, lança-nos uma série de desafios, que eu já vou falar, mas faz-nos pensar, realmente é normal que Champagne, que Bordeaux, que a Borgonha,
que o Alentejo, que a Rioja, que a Castilha-La Mancha, que no fundo as principais regiões de viticultura no mundo são planas, não é? Eu acho que devem ser uma data de loucos que devem pensar que podem plantar a vinha na montanha. E a grande realidade é essa, que nós trabalhamos com inclinações superiores a 30%, portanto 30 graus de inclinação, que nos lançam imediatamente um desafio, não é? Que é a acessibilidade à vinha. Nós entramos no Douro, deparamos com a estrada que contorna a montanha, portanto, segue o nível de declive. Acima de tudo, essa estrada dá-nos acesso limitado a partes da montanha, portanto, nós no fundo temos que andar num zigue-zague. Não é? A curva de nível dita o nosso acesso. E depois temos também uma questão muito importante, que é a capacidade de plantio. Portanto, nós quando entramos no Douro, pensamos que num hectare, a nossa média de plantas por hectare é cerca de 4.500 plantas por hectare, quando se nós formos à região de Bordeus, uma vinha que se preze, uma vinha bem plantada, tem cerca de 11 a 12 mil plantas por hectare. Portanto, é uma barbaridade em relação ao Douro. Por outro lado, nós temos a capacidade então de pensar, ok, a nossa gestão é maior, mas a nossa produtividade é menor. Portanto, temos menos plantas a produzir. O nosso acesso é limitado. A mecanização é praticamente impossível. Não é? Portanto, imediatamente temos essa limitação. Por outro lado, temos a questão da própria humana, não é? Quem é que gosta de andar a subir 30%, 40% de inclinação Ninguém é cabrito, né? Com equipamento de granjeiro, não é? Por outro lado, temos uma vantagem. Diferentes vinhas a diferentes altitudes proporcionam vinhos diferentes, proporcionam-nos maior complexidade. Uma vinha virada a norte não tem nada a ver com uma vinha virada a sul, não é? Na montanha, por mais que estejamos a falar de uma diferença de 100, 200 metros de distância entre elas. E, portanto, por outro lado, podemos então falar dessa questão de exposição, do sol, as horas de sol, o clima. O clima é um clima muito austero no Douro. Nós temos a água toda concentrada no inverno, portanto, temos aqueles primeiros meses do ano em que nós consideramos o inverno, que é de janeiro a mais ou menos abril, em que a chuva se concentra aí, o inverno é frio, é chuvoso. Chove cerca, na zona do Cimacorgo onde nós estamos, chove cerca de 550 milímetros por ano. A partir de março, de abril, mais ou menos, não chove mais e, portanto, até dezembro o nosso acesso à água é limitado. Portanto, a primavera é amena, mas seca, e o verão é um verão quase como no Brasil, não é? Um verão quente, seco, muito quente. E um verão quase desértico, não é? E, portanto, nós que estamos a falar de uma zona, a nossa realidade, a Real Companhia Velha, que as nossas quintas estão todas localizadas na sub-região do Cimacorgo, nós imediatamente temos essa limitação. Estamos numa zona quente e seca, enquanto o Baixo Corgo, que é uma zona um pouco mais úmida, um pouco mais chuvosa, um pouco mais fértil, o Cimacorgo não. O Cimacorgo é uma zona mais seca e quente, ok? E, portanto, para nós falarmos da água, da absorção e gestão da água, por assim dizer, temos falado do nosso solo, como o Maurício próprio disse, solo. O solo é aquela palavra crítica, não é? Solo é terra. Terra dá origem à palavra terroir, não é? E a palavra terra no Douro resume-se praticamente a uma palavra, que é xisto. O xisto é uma pedra metamórfica que, ao longo de milhares e milhares de anos, foi compactada, criando uma espécie de sanduíche, não é? Uma camada, uma pedra feita em camadas, em tiras, que no Douro está assim mais ou menos verticalmente integrada, está assim numa diagonal que nós consideramos verticalmente integrada, mas que, de facto, é uma pedra pobre. É uma pedra pobre que não tem o mínimo de capacidade de retenção. Acima de tudo é uma pedra quebrável, facilmente quebrável, e que, no fundo, não nos permite grande retenção de matéria orgânica, não nos permite retenção de água e, portanto, o solo é considerado um solo muito pobre. No Cimacorgo, e falando especificamente aqui da Quinta dos Aciprestes, na Quinta dos Aciprestes a matéria orgânica é muito abaixo de 1% por metro quadrado. Portanto, estamos a falar de um solo muito pobre, muito seco, um solo poeirento na camada superfície e depois completamente pedregoso nas camadas mais fundas abaixo do metro de altitude e, portanto, nós estamos a falar de uma zona paupérrima. Quando nós falamos em Douro, falamos de zona pobre. E, portanto, descrito assim o Douro,
que, independente da sua belíssima paisagem, nós, de facto, quando nós falamos da Quinta das Aciprestes, estamos a falar disso tudo em extremo, porque a Quinta das Aciprestes é uma quinta localizada mesmo no coração, praticamente no coração do Cima Corgo, enfrenta uma aldeia muito bonita que é o Tua, que é a aldeia do Tua, e a Quinta das Aciprestes é uma quinta que, no fundo, representa um pouco a tradição da viticultura no Douro, que é a viticultura de encosta à beira-rio. Nós acreditamos que as primeiras vinhas do Douro foram plantadas à beira-rio porque os romanos precisavam de acesso à água e precisavam de acesso à água pelo transporte e pela, naturalmente, a possibilidade de ter acesso à água para as necessidades deles. Mas a Quinta das Aciprestes é uma quinta plantada à beira-rio, mas que, ao contrário de muitas quintas no Douro, não só pela montanha acima. Ela fica a cerca de 200 metros de altitude. Portanto, ela estende-se por 100 hectares de vinha, por 2 km à beira-rio, e faz uma espécie de cinto na barriga da montanha. Portanto, é uma tira de vinha, é uma quinta lindíssima, e eu convido-vos a visitar o nosso site e a ver as fotografias da Quinta das Aciprestes, que é uma quinta, de facto, muito bonita. E a grande realidade é esta, Maurício, é que quando nós absorvemos tudo isto que eu vos disse, esta descrição de um terroir muito breve e muito básica, mas que, acima de tudo, reúne todas as condições que nós vivemos no Douro, a encosta, o acesso dificultado, a pobreza do solo, a falta de água, as temperaturas, o acumulado de temperaturas anual, que é aqui das Aciprestes é alto, é para a média da região, e nós pensamos assim, olhamos para uma fotografia da Quinta das Aciprestes, ou então, até vos digo mais, entramos na Quinta das Aciprestes e vemos vinhas brilhantes, eretas, vinhas com vigor, no fundo a olhar para nós e a sorrir. E nós pensamos assim, então, onde é que estão estas dificuldades todas do terroir? Onde é que está esta dificuldade toda? E, portanto, de certo modo, na Quinta das Aciprestes perguntamos a uma casta e dizemos assim, olha, como é que tu te chamas? Ele, eu chamo-me Touriga Nacional. É assim, é o Touriga Nacional. E tu gostas de estar aqui? E essa Touriga Nacional vai dizer ao Pedro, eu não gosto, eu adoro. E adoro porquê? Porque, de certo modo, esta inclinação que tu tanto desprezas é um problema para ti, para as tuas pernas, não é? Porque tens dificuldade em subir, não é? Para o teu trator que não entra aqui. Esta condição climática, este calor, é mau para ti, que te faz suar, não é? Mas, por outro lado, este solo pobre é feio, pobre e, acima de tudo, não é prometedor na tua análise laboratorial, não é? Na tua ciência. Agora, para mim, que sou uma videira e que eu sou irracional, para mim isto é uma maravilha. Isto porquê? Porque uma planta, a videira, tal como muitas outras plantas nesta região, não acreditam na produção para fazer vinho. Não acreditam em estar ali para enfeitar. Elas acreditam numa coisa muito simples, que é a sobrevivência. Uma videira, quando produz um bago de uva, está a produzir dentro desse bago de uva uma semente. Essa semente é o filho. O filho que irá garantir a nova geração. E, portanto, essa videira só tem interesse em que esse filho caia no solo quando esse filho estiver pronto, ou seja, estiver crescido, estiver adulto. E esse filho não é um adulto, é uma semente que, na fração adulta, seria uma semente madura, castanha. Okay? Uma semente pronta para garantir a próxima geração. E, portanto, do momento em que uma planta, como nós sabemos, produz um fruto uma vez por ano, essa planta vai querer viver num solo muito rico, cheio de água, com a nutrição toda e produzir muito em abundância, mas a planta esgota e ao fim de 20 anos morre, ou vai preferir estar num solo numa condição mais difícil, em que a produção é muito limitada, é pouca, mas a planta não se esgota. A planta gera a sua energia e produz durante 100 anos. Quando nós pensamos numa vida normal de um ser humano, acho que um ser humano se calhar prefere ter uma vida de festa durante 50 anos do que ter uma vida muito regrada e muito saudável durante 100 anos, não é? Eu acho que todos nós preferimos ter uma vida equilibrada, mas com algumas regalias. A vinha não pensa assim. A vinha pensa mesmo em viver com muito pouco para poder viver 100 ou 120 anos. Porquê? Porque essa planta
como só vai produzir um fruto uma vez por ano, prefere ter 120 oportunidades do que somente 20 oportunidades de garantir a nova geração. E a grande realidade da Quinta dos Aciprestes é que nós temos a videira a viver esse sofrimento, esse stress, essa limitação a recursos, mas a verdade é que a vinha está lá, está a brilhar, está a sorrir e está feliz. E quando a gente e vamos voltar um pouquinho ao passado, porque nas visitas que eu já tive lá na Real Companhia, muito se falava em voltar a um estilo mais antigo, misturando algumas castas numa mesma área ou numa mesma região. Isso é fato? Ou seja, você faz com que... Isso é uma coisa antepassada, né? Por quê? Porque se fazia isso pelas intempéries, você tinha alguma videira que daria o fruto num determinado ano, você teria sempre colheita. Isso é fato? Isso está acontecendo? Isso é modernidade de novo no Douro? E eu já levo uma outra pergunta. Ok. O aquecimento global, tudo que está acontecendo no clima, que impacto isso vai gerar no Douro? Por quê? Porque em Bordeaux, por exemplo, Bordeaux, a gente já vê notícias que eles estão testando até Touriga Nacional, né? E que talvez o corte bordalês mude daqui a alguns anos. Como é que isso está interagindo no Douro aí? Bom, isto é uma pergunta que tem, digamos, várias respostas e existem, de facto, várias abordagens que nós estamos a fazer a essa questão. A parte de plantio tradicional, do método tradicional de plantio, está muito ligada precisamente a esta nossa adaptação às alterações climáticas e a este novo clima. E existem alguns fatores aqui. Nós de facto, herdamos uma tradição absolutamente fascinante, que é a tradição da mistura de castas. Isto o que é que nos permitiu? Nós, hoje em dia, se calhar, se perguntar a qualquer produtor, ninguém está a plantar 20, 30 castas numa só parcela. Ninguém está a fazer isso. Mas o que muitos produtores estão a fazer é entrar nessas vinhas velhas e identificar variedades que não são as variedades mais plantadas hoje em dia. Variedades que estão nas vinhas velhas, que resistiram às condições climáticas e de solo e de terroir, no fundo, durante os últimos 100 anos, e olharmos para essas variedades e pensar, tu podes ser interessante. Nós fomos limitados, isto explicando de uma forma muito, muito rápida, nós nos anos 70, os produtores do Douro conheciam 30, 40, 50 castas e plantavam essas várias castas numa só parcela. Mas a Casa do Douro, que foi um órgão regulador e órgão promotor de boas práticas no Douro, promoveu a ideia de que o viticultor não precisa de 30, 40 variedades. Basta 5 ou 6 uvas tintas e 3 ou 4 uvas brancas. Muito, muito em prol de adaptação, mas também muito em prol de produtividade. E essa produtividade pode ser amiga, mas também pode ser inimiga. Nós sabemos que volume é inimigo de qualidade. E, portanto, muitas destas castas interessantes, que hoje podem ser muito interessantes para nos adaptarmos às alterações climáticas, encontram-se nas vinhas velhas. E nós começamos esse projeto em 2001. Nós já estamos a recuperar castas através do nosso projeto Séries, não é? O nosso projeto de recuperação de castas, onde nós trabalhamos a recuperação de algumas das castas mais antigas do Douro, mas que não estão em produção neste momento, e nós plantamos no mínimo 1 hectare, para reconhecer também a adaptabilidade dessas castas, não só em estilo de vinho, mas também às condições do terroir. Porque, de facto, hoje em dia nós pensamos um bocadinho diferente, que é... isto respondendo novamente à sua pergunta. Está aqui o meu irmão, também entrou nesta prova, o meu irmão está aí, o Tiago, e ele, por acaso, uma vez falou de uma situação muito interessante, que é aquela velha história de que o xisto era um grande aliado para os produtores, em que nos dias quentes do Douro, a vinha à noite, as temperaturas desciam bastante, e a vinha à noite usufruía da absorção do calor que o xisto, no fundo, proporcionava para manter as vinhas, as raízes, quentes durante a noite, para a vinha não parar a maturação, para, no fundo, manter o conforto térmico da videira. Hoje em dia já pensamos um pouco ao contrário. Nós queremos as noites frias, porque se tiver muito calor durante o dia, muito calor durante a noite, a vinha faz o oposto. A vinha acaba por bloquear e parar a maturação. Portanto, o xisto, que era nosso amigo, hoje em dia poderá ser um grande inimigo em termos de plantio. Portanto, hoje em dia um viticultor já pensa 2 vezes
entre plantar uma vinha com os muros tradicionais de Socalcos, em que a exposição da pedra é muito grande e a absorção de calor é muito grande, e, portanto, Maurício, eu digo-lhe assim, então vamos pensar como é que nós olhamos para estas vinhas velhas e vamos plantar de modo tradicional. Escolhemos uma variedade, ou duas, mas vamos plantar conforme os nossos antepassados plantavam, que era primeiro pegar no pé original americano e plantá-lo no solo, deixá-lo enraizar durante 2 anos para criar uma raiz forte, resistente e, acima de tudo, criar uma boa base para a planta, e só depois de 2 anos é que enxertamos a casta que queremos, a Touriga Nacional, o Rufete, a Tinta Francisca, dando já de imediato à planta uma base para ela se poder defender do calor e da falta de recursos, ok? Por outro lado, temos trabalhado bastante em prol de as zonas mais altas, não é? Procurar nas zonas mais altas e mais frescas um trabalho mais, como é que eu lhe dizer, em prol da qualidade. Normalmente no Douro olhava-se para as zonas de Cota Baixa, Beira Rio, como o centro da qualidade para o vinho do Porto, e as zonas altas como os vinhos secundários ou até terceiros. Até muitas vezes associava-se as zonas altas a vinho branco para Porto Branco, mas como o Porto Branco não era um vinho muito procurado, acabava por ser o vinho de consumo de casa das pessoas. Portanto, era muito comum chegar à casa do viticultor há 30, 40 anos e ele não ter vinho do Porto em casa, porque isso ele vende. E ele servir-lhe um tinto fresco, com pouca estrutura, porque, ou um branco ligeiro, porque eram os vinhos que eles produziam nos altos, que eram as uvas que ninguém queria. E, portanto, hoje em dia, as vinhas dos altos são vinhas que, de facto, promovem a ideia de mais equilíbrio e de melhor maturação por não estarem sujeitas a muito calor. Agora, a história da mistura de castas, naturalmente, é uma história lindíssima e é uma história que nós queremos preservar através das vinhas velhas. Mas, hoje em dia, até nós termos, se nós plantarmos 10, 15 ou até 20 castas diferentes numa só parcela, nós sabemos, por conhecimento geral, que uma Touriga Franca amadurece em tempo diferente de um Rufete. Um bastardo é muito mais temperano do que uma Tinta Roriz ou uma Touriga Nacional. Nós sabemos perfeitamente que castas como o Tinto Campo, que são extremamente tardias, não são compatíveis na data de vindima como castas mais precoces. Ok? Então, nesse sentido, como é que nós pensamos? Ou seja, até uma vinha velha com 100 anos, que de facto as castas quase que amadurecem todas ao mesmo tempo, é preciso esperar 100 anos. Hoje em dia um viticultor não tem 100 anos, não é? Não. Ele está à espera, ao fim de 10 anos, se tiver uma mistura de castas, quer apanhar tudo ao mesmo tempo, mas vai ter uvas verdes e uvas maduras. Portanto, hoje em dia a ideia é plantar castas separadas, sem dúvida alguma. Então a gente está nascendo, a gente pode dizer que está nascendo uma espécie de Douro Boys, ou seja, o pessoal está se modernizando a ponto... Isso eu estou fazendo um paralelo com o pessoal do Barolo Boys e tal, que mudou toda a cabeça de estrutura. Quer dizer, tem os modernistas e os caras ligados ao passado. Você acha que isso está acontecendo no Douro? Está, sem dúvida alguma, que está a haver uma modernização da região, está a haver uma melhor viticultura, e isso é muito importante, porque a viticultura, as pessoas vêm sempre como em segundo plano, a enologia, a adega, as barricas novas de carvalho francês, quando a viticultura é que é importante, não é? A viticultura não é o que é importante, desculpa, é uma das partes mais importantes, e a melhoria de técnicas de viticultura, e acima de tudo a melhor integração da viticultura nas empresas, faz com que hoje em dia, por exemplo, já não temos aquela história do vintage, o Porto Vintage, ser declarado 2 ou 3 vezes por cada década. Hoje em dia temos vintage, se calhar, 7 vezes, 7 anos em cada década, não é? Portanto, isso é tecnologia, isso faz né? com que a tecnologia, o conhecimento, os estudos, isto vem aquela conversa. Porquê é que se plantavam 30 a 40 castas no Douro antigamente? É aquela história da tradição, mas a tradição veio, no fundo, da falta de conhecimento. Um viticultor plantava 30, 40 castas porque não sabia o que é que havia de produzir e ter resultado positivo, não é? Ele, claro que foi reduzindo o Douro tem 155 castas autorizadas para a produção de vinho do Porto, mas considera-se que 125 são autóctones. Como é que nós pensamos que um viticultor há 100 anos atrás sabia quais eram as castas melhores, o que é que produzia melhor, o que é que produzia menos ou mais, não é? Ele no fundo, esse viticultor
tentava dividir o risco, né? O risco do fracasso, dividia por 30, 40 castas numa só parcela. Isto é a mesma coisa que não pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? É um bocadinho essa velha história. E, portanto, isto acabava por haver, hoje em dia, há mais conhecimento, há mais aprendizado, há mais gente interessada em trabalhar somente na viticultura, mas há também o acesso à informação. O acesso à informação é muito importante e, portanto, existe um investimento tecnológico, naturalmente, na automatização e na eficiência, mas existe principalmente mais conhecimento de viticultura. Seja a viticultura tradicional, que nós na Real Companhia Velha praticamos na Quinta das Carvalhas, por exemplo, temos cerca de 45 hectares de vinha com mais de 50 anos em plantio tradicional. Temos na Quinta das Ciprestes cerca de 8 hectares em plantio tradicional. Portanto, não temos, no fundo, uma total dispersão entre modernização e tradição. Temos aqui, de facto, temos aqui a tradição completamente integrada numa filosofia modernista e experimentalista, como é a Real Companhia Velha, em que nós, durante muitos anos, andamos a trabalhar viticultura de precisão, a experimentação com castas estrangeiras e recuperação de castas autóctones, mas a grande realidade é esta. Os grandes vinhos da Real Companhia Velha nascem de vinhas com 100 anos no método tradicional. Portanto, aí fazemos uma ligação entre os dois. Então, é que aí você falou uma coisa muito importante. O Douro, me corrija se eu estiver errado, por favor. O Douro começou a voltar a sua bateria para vinhos tranquilos, vamos dizer assim, tirando os vinhos do Porto, final da década de 80. Seria isso, né? Mais ou menos. No final da década de 80, o pessoal chegou, olha só, aqui vamos fazer vinho tranquilo, de altíssima qualidade, e o processo começou. Não estou falando de adega, não estou falando de produção depois que é colhida a uva, estou falando antes disso. Existe alguma diferença na planta, no campo, em que você trate a planta de uma forma diferente para fazer vinho tranquilo ou vinho do Porto? Ou seja, se eu vou fazer aquela videira ali, eu vou tirar a uva para fazer vinho do Porto, eu vou tratar ela de uma forma, e para fazer vinho tranquilo eu vou tratar de outra forma. Claro que a gente sabe que dentro da adega o processo é outro. Mas e no campo? É diferente? É diferente. É diferente porque no vinho do Porto nós estamos essencialmente à procura de concentração. No vinho de mesa, dependendo do vinho, isto depois também depende de vinho para vinho, não é? Se nós queremos um vinho do Porto ruby, aromático, fresco e, acima de tudo, consumível enquanto jovem, nós naturalmente vamos procurar que uma videira seja jovem, mas acima de tudo tenha vigor, que é para dispersar a concentração por fruta. 2, 3 cachos, não é? Enquanto se quisermos um vintage, um Porto vintage, muito concentrado, muito denso, vamos procurar vinhas muito velhas que produzam 200, 300 gramas por planta, portanto num cachinho ou 2 cachinhos muito pequeninos e muito concentrados de sabores, tanino, cor, etc. Mas principalmente em termos de vinho de mesa e vinho do Porto, existe o primeiro trabalho é a seleção das castas. O segundo trabalho é o nível de vigor. E isso muitas vezes também está promovido entre a altitude. Ou seja, o granjeio da planta em si não é diferente. Nós, se calhar, no vinho do Porto, podemos querer expor um pouquinho mais os cachos e no vinho de mesa protegê-lo um pouco, porque não queremos tanta concentração, não temos desidratação nas uvas de vinho do Porto, não é mal de todo. No vinho de mesa não é bom, porque não queremos vinhos muito alcoólicos. Portanto, pode haver um trabalho, acima de tudo, de exposição do cacho, mas são detalhes, não é muito linear. Mas principalmente podemos procurar nas altitudes. Agora, o crucial é o tempo de vindima. Quando vindimar. Isso é o que define muitas vezes a qualidade de um vinho de Porto ou um vinho de mesa. Nós, se quisermos um vinho, nós temos, no fundo, na Real Companhia Velha, assim, transversal a brancos e tintos, acreditamos que existem 4 pontos de maturação de uma uva, que é a uva está verde, a uva está maduro fresco, a uva está maduro frutado, ou a uva está submaturada. No vinho de mesa, o verde e o submaturado não existe. Isso não interessa. Queremos o maduro fresco para termos
elegância, tensão, frescura, equilíbrio. E depois queremos um maduro frutado para dar o corpo, um pouco a complexidade, trazer a generosidade ao vinho. No vinho do Porto, o maduro frutado e o quase no sumaturado, e às vezes o sumaturado, é o que interessa. Na verdade, a sumaturação é um aliado do vinho do Porto. E, portanto, o tempo de vindima aqui determina muita coisa. Por outro lado, nós hoje em dia pensamos um pouco nos vinhos de mesa que estamos a fazer. Castas como o Rufete, Bastardo, são muito interessantes para vinhos com menos cor, menos estrutura, mais frescos e, acima de tudo, com aquela ideia de leveza apinosada, não é? De Pinot Noir. Olhamos para a Touriga Nacional, para aquela sensação de perfeição, de um vinho completo. Olhamos para a Touriga Franca, que traz o lado rústico e misterioso aos vinhos. No vinho do Porto, a casta acaba por ser um fator de grupo, não é? Portanto, no vinho do Porto nós acreditamos nas castas todas. Se calhar em tintas barrocas, a tinta barroca, um pouco mais para Tawny, a Touriga Nacional, a Touriga Franca e a tinta Roriz mais para Vintage, mas para Ruby, não é? Mas isso acaba por ser um bolo, não é? Por isso é que muitas vezes não vê castas mencionadas. Quero mencionar as castas, porque muitas vezes há muitas lá misturadas e essencialmente temos castas que são preferenciais para vinho do Porto, castas que, por exemplo, Bastardo não tem interesse nenhum para vinho do Porto, o Rufete também não tem interesse nenhum para vinho do Porto, podemos olhar para o Morisco, também muito pouco interesse tem. Agora, existe um leque de castas mais interessante, mas considerando que o viticultor acredita que tem essas castas, já deixa de pensar tanto na uva quanto no vinho de mesa. Não, no vinho de mesa, a casta tem um papel mais importante. Fundamental. Sendo delas a mais importante, Touriga Nacional, que é a rainha. Olha, o meu pai quer acreditar que sim. Se falarmos, por exemplo, com o nosso amigo Dirk Nipor, não acredita nisso. E, portanto, eu acho que é uma questão de acreditar. Eu acredito que a Touriga Nacional tem de facto, um perfil muito completo. É uma casta que consegue ser aromática e consegue ser complexa ao mesmo tempo. Consegue ter estrutura e músculo, mas consegue ser muito elegante e bonita. Consegue ter um tanino muito presente e quase rústico, mas depois consegue ter uma acidez fresca. Portanto, traz aquela sensação de leveza versus concentração, consegue-nos trazer aquela sensação de rusticidade com elegância. Portanto, é uma casta muito completa. Mas eu acredito no blend, eu acredito no lote, não acredito tanto nos monovarietais, conforme, e aí está, eu estar a dizer isto é causa uma heresia, porque a Real Companhia Velha é muito conhecida pelos monovarietais e nós trabalhamos muito dos monovarietais. E eu gosto muito, eu adoro um Rufete. A Rufete é das minhas castas favoritas no Douro. Gosto imenso do Cornifesto, que é uma casta que é muito exótica e muito invulgar. Que vocês trabalham na linha séries, não é isso? Que vocês têm na linha séries, né? Exatamente. Depois nos brancos, adoro o Samarrinho, adoro o branco de Govens, portanto, eu também gosto do monovarietal, mas eu acredito sempre no lote sendo o êxtase, o êxtase não, digamos o topo acaba sempre sendo no lote. Mas se nós formos ver aqui na Quinta dos Aciprestes, nós temos uma realidade que no fundo vai ao encontro das duas realidades, não é? É uma realidade que enquadra as duas vertentes. Na Quinta dos Aciprestes nós fizemos um trabalho muito em prol de qualidade e isso significou reconverter uma grande parte da quinta, porque o meu avô, quando replantou a quinta, portanto, os aciprestes, que foram uma quinta comprada nos anos 70, o meu avô acreditou que era uma quinta destinada a vinho do Porto. Então, o que ele fez principalmente foi plantar vinha no método tradicional, portanto, com pouco espaçamento entre plantas, criar stress e competição entre as plantas. Eram vinhas que não eram mecanizáveis, possivelmente não era possível mecanizar, tirando uma parte, havia uma parte que era mecanizável já mais olhar para os anos 80 e 90, mas quando o meu avô replantou a quinta foi em prol da vinha tradicional, mas depois fez uma coisa muito, muito interessante, que foi, ele foi escolher a casta mais produtiva porque acreditava essencialmente em fazer tawnies, porque a Real Companhia Velha sempre foi uma empresa muito focada nos tawnies e, portanto, plantou mistura de castas, com 6 castas, em que a principal era a tinta barroca. E a tinta barroca que tem um estilo especiado, um estilo sedoso, um estilo de amplitude de sabores e não de concentração, é uma casta fabulosa para a produção de tawnies, mas não para vinhos de mesa. Entanto, há cerca de quase 30 anos atrás, já nos anos 90, início do milénio, o meu pai
começou um trabalho de reconversão dessa vinha velha, das partes piores, porque preservamos muito essa parte, uma parte de vinha velha, que é o que faz o Quintas a Cipreste tinto normal, e o meu pai começou uma reconversão da vinha em que focou em algumas castas, mas primariamente na Touriga Nacional e na Touriga Franca, que de facto é a composição deste Quintas a Ciprestes reserva, que é 60% Touriga Nacional, 40% Touriga Franca. Isto porquê? Porque acreditou essencialmente na qualidade destas castas, mas também olhou um pouco para o sítio. O sítio, a Quintas a Ciprestes, é a nossa quinta mais quente. É uma quinta onde o acesso à água é limitadíssimo. Eu estava recentemente aqui um pequeno à parte, eu estava a fazer um trabalho de faculdade para a pós-graduação de Enologia e Viticultura e houve um senhor que me estava a explicar uma análise que é o potencial hídrico foliar, que é o acesso, basicamente, o acesso a que as plantas têm à água. E, no fundo, o potencial vê-se através da hidratação da folha, não é? Portanto, a pressão da água, quando a folha não tem pressão, fica murcha. Por isso é que nós ficamos com as folhas murchas. Se a folha tiver pressão da água, fica ereita, fica aberta e verde. E, portanto, ele estava-me a falar e disse-me assim, isto a partir a medida, portanto, isto mede-se através de uma câmara de pressão, uma Schollander, chama-se uma Schollander, e essa câmara de pressão tem uma medida que vai de 0 e vai negativo. E, portanto, o potencial hídrico foliar mede-se a partir de 0 em números negativos. Ele estava-me a dizer assim, -3, -4 é uma catástrofe. E eu disse assim, isto é muito complicado, porque às vezes nos aciprestes nós temos -14. Portanto, está a imaginar a falta de água nas videiras. E de facto vê-se que as plantas não têm muito vigor, são plantas que estão mais acanhadas, são plantas que de facto não têm aquela exposição foliar tremenda, muito verdinha, mas não temos folhas secas, não temos. A vinha gosta de lá estar. E a Quintas a Cipreste é um terroir nobre no Douro, está ali numa zona muito boa. E, portanto, o meu pai pensou... Só para falar, vocês não usam, não existe possibilidade de colocar água, né? Ou seja, de irrigação. Nas zonas de vinho do Porto, de benefício, não podemos usar água. E nós não usamos a irrigação. Nós regamos a planta até aos primeiros 5 anos dela. Primeiros 5 anos da planta, enquanto ela é jovem, enquanto é bebê, regamos. Depois cortamos a rega e não regamos mais. E a planta que se safe, não é? Ela que se vire, como a gente diz aqui no Brasil. É que se vire, exatamente, que se vire. E, portanto, no fundo, nós temos aqui duas variedades que não são as únicas variedades na quinta. Nós temos, portanto, tirando a parte de vinha velha em que a tinta barroca é predominante, mas existem nessa vinha velha outras castas, que é o tinto cão, a tinta amarela, existe um pouco de Touriga Nacional, um pouco de Touriga Franca e um pouco de tinto cão. No caso das vinhas novas, nós temos principalmente plantado Touriga Nacional e Touriga Franca, que são a composição deste vinho. Temos um pouco de tinta amarela, temos um pouco de Sousão, que fazemos um monovarietal de Sousão também, daqui das Aciprestes. E hoje em dia já temos tinta francisca, temos um pouquinho da Alicante Boucher que vamos plantar e temos tinta caiada, Touriga fêmea, cornifesto e a Touriga fêmea que tem um nome muito engraçado, é Touriga brasileira. Sério? É o nome dela, Touriga fêmea é Touriga brasileira, portanto é uma casta, digamos que um dia vamos vender bastante na Vino Veritas, que vai ser a Touriga brasileira. Mas Touriga brasileira? Touriga fêmea é a Touriga brasileira. E temos, de facto, um leque de castas novas que nós acreditamos que são resistentes e que se adaptam muito bem às condições dos aciprestes. Mas, muito sinceramente, tirando o cornifesto que nós acreditamos, tirando o Alicante Boucher, algumas castas nós também não sabemos porque existe, de facto, pouca experiência com essas castas. E nós temos cerca de 19 variedades recuperadas, variedades estranhas, exóticas, não é? Portanto, que estão em extinção, e temos um total de 54 variedades plantadas entre as quintas. Portanto, temos um trabalho muito forte naquele conceito de planta a casta individualmente numa parcela. Mas isto... Mas assim, vocês plantam castas permitidas. Não há interesse da Real Companhia Velha de uma insubordinação pensada. Não. Temos. Aliás,
93, a Quinta de Cidró, em que o meu pai plantou Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Eu sei, porque você tem um bom Chardonnay. Você tem um bom e depois Chardonnay. temos um bom Chardonnay, isso é verdade, Maurício, temos um bom Chardonnay. Mas a nossa insubordinação foi em prol de aprender. Acima de tudo, ver como é que estas castas nobres reagiriam ao nosso terroir, mas, acima de tudo, aprender um pouco também com as técnicas de vinificação, porque a Quinta dos Aciprestes também é muito resultado do trabalho que se fez na Quinta de Cidró, na forma de modernizar a adega para adaptar a vinhos de mesa. Porque a Quinta dos Aciprestes teve o Cidró e os Aciprestes tiveram um papel preponderante naquilo que foi reconverter as mentes e o equipamento para a produção de vinho de mesa. O vinho do Porto é um vinho muito rústico. É um vinho do Porto que não tem... O vinho do Porto não tem riscos de oxidação, não tem riscos de grande contaminação microbiológica, porque é um vinho fortificado, não é? O vinho de mesa não, é o oposto. Portanto, limpeza, temperaturas, capacidade de preservar o mosto da oxidação, foram tudo investimentos que nós fizemos na nossa adega, que nos permitiu fazer os vinhos de mesa, e muito disso foi influenciado pelas variedades estrangeiras, porque nós nos anos 90 contratamos um enólogo americano que conhecia estas variedades, o engenheiro Jerry Looper, uma personagem que eu me lembro bastante bem desde miúdo, e ele modernizou completamente a nossa vinificação. E isso permitiu que nós produzíssemos o primeiro Quinta dos Aciprestes em 98. Portanto, o primeiro vinho da Quinta dos Aciprestes foi produzido em 98, com uma tecnologia muito moderna e, acima de tudo, uma visão modernista, tanto a nível de tempo de vindima, a recepção das uvas, a prensa, uma prensa pneumática que não fosse esmagar as uvas e extrair demasiados polifenóis, portanto, muito tanino e amargores. Portanto, aqui existe um trabalho de precisão que começou nos anos 90 e que nos permite hoje em dia também estarmos a fazer os vinhos que estamos a fazer com a qualidade que estamos a fazer. E, portanto, é um pouco assim. Ou seja, aí começaram os Douro Boys. Os Douro Boys, que são nossos colegas de profissão, não é? São nossos amigos, são um grupo de produtores que se uniram muito em prol exatamente do vinho de mesa, principalmente do vinho de mesa, do vinho Douro DOC, e que, sem dúvida alguma, que dinamizaram muito a comercialização de vinhos de mesa de qualidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Os Douro Boys, que são no fundo uma associação entre 5 produtores, e 5 produtores muito bons, com muita qualidade, e eles entraram também nos anos 90, foram pioneiros, digamos, foram acima de tudo grandes agentes dinamizadores da região, no vinho de mesa. Como a Real Companhia Velha, com tudo isso que você acabou de dizer também. Exatamente. Gente, só para deixar as pessoas foram entrando, quem quiser fazer alguma pergunta para o Pedro nesse momento, depois a gente até abre para uma conversa, né, Pedro, rápida. Claro. Apesar de ser muito tarde lá em Portugal, vocês mandem uma pergunta por chat que eu passo para ele aqui. Pedro, se quiser, Maurício, vamos começar a falar do vinho. Pois é, isso que eu queria. Por mim, estejam à vontade. Agora o pessoal já está nervoso. Minha filha está a dormir. A minha filha está a dormir, portanto está tudo bem. Não, isso aí. Olha só, vamos lá. Vamos falar do Quinta dos Aciprestes de Reserva. Explica o vinho para a gente. Explica. Eu queria que você até começasse, porque eu sei da dificuldade que é no Douro você chamar um vinho de reserva. Ou seja, porque as pessoas aqui no Brasil, né, às vezes tem a imagem de Chile até Argentina, que essa expressão reserva, grande reserva, às vezes é muito mal usada ou usada muito facilmente. Eu queria que tu começasse, por favor, por a expressão reserva e fala do vinho. Qual é a dificuldade de você usar o cunha reserva? O reserva, a categoria reserva ou grande reserva, normalmente está associada ao tempo que o vinho estagia em madeira. Okay? Em Espanha, nós fomos ensinados, o mundo foi ensinado pelos espanhóis, a ideia de que vamos ter o criança, não é? Durante 12 a 18 meses em madeira. O meu irmão está a estudar o W7, portanto ele vai saber isto melhor que eu, mas 12 a 18 meses em madeira, depois tem o reserva que é cerca de 24 meses em madeira, e depois o grande reserva são 36 meses em madeira. 36 meses no mínimo. E eu, por acaso, nós no Douro temos o critério é diferente. O critério de reserva tem a ver com a qualidade
do vinho, que provém, portanto, da qualidade das uvas, e depois tem a ver com o perfil de madeira. E o perfil de madeira não tem necessariamente a ver com o tempo, porque o nosso reserva e o nosso grande reserva estagiam exatamente o mesmo tempo em madeira. O que acontece é que nós, naturalmente, para o reserva e para o grande reserva, a diferença está na qualidade das uvas. Há maior concentração de sabores, há maior intensidade de sabores e a maior intensidade aromática. Portanto, do momento em que temos um vinho mais rico, melhor qualidade, maior o potencial dele aguentar mais madeira, seja em tempo ou seja na qualidade da madeira, seja madeira usada ou madeira nova. E, portanto, eu posso assumir que o nosso grande reserva da Quinta dos Aciprestes não tem mais tempo em madeira, mas tem mais madeira nova do que o reserva. Portanto, qual é o critério? Nós mandamos uma amostra do vinho para o IVDP, o Instituto de Vinha Douro e Porto, do Vinho Douro e Porto, e o IVDP vai provar o vinho, o provador prova o vinho e diz assim, sim senhor, tem qualidade de reserva. Mas a qualidade de reserva tem a ver com o perfil do fruta e da madeira. Porque nós temos vinhos na Real Companhia Velha que nós não queremos aprovar com qualidade de reserva porque são vinhos mais ligeiros, mais vegetais e que, muito sinceramente, nós acreditamos ter tanta qualidade ou até mais do que este. Só que não enquadra no perfil do IVDP. Portanto, nós nem sequer nos damos ao trabalho de ir lá tentar aprovar como reserva. Portanto, o conceito de reserva tem a ver com o perfil. E isso acaba por ser determinante para o consumidor, que é o reserva, que em Portugal também às vezes é vago, às vezes nós temos vinhos reservas e vinhos reservas, mas, de facto, o que tenciona mostrar ao consumidor é um perfil. E esse perfil tem a ver com riqueza de fruta e presença de madeira. E, portanto, pode assegurar ao consumidor que ele vai ter um vinho naturalmente estruturado, com riqueza de fruta, com complexidade e depois com a presença de madeira, que a madeira serve para dois fatores, principalmente. Oxigenar o vinho, micro-oxigenar o vinho, e a oxigenação ajuda a quebrar barreiras aromáticas, ou seja, acaba por permitir que os bloqueadores dos precursores aromáticos, como o tanino, por exemplo, acabem por quebrar e desvendam os aromas. Por outro lado, a própria madeira aporta ao vinho alguns sabores e, acima de tudo, gera complexidade e nobreza. Nós temos uma política muito interessante na Real Companhia Velha. Nós não queremos nunca que os senhores peguem num copo, cheiram um vinho da Real Companhia Velha e dizem essa nota de baunilha. Isso para nós não é bom. E não é bom porquê? Porque nós acreditamos nas nossas vinhas, nós fazemos vinhos de quinta, e o que os senhores conseguem ler aqui, não é Quinta dos Aciprestes. E, portanto, nós queremos que este vinho cheire e saiba aos vinhos dos Aciprestes, que eu já vou descrever como é que são os vinhos dos Aciprestes, são muito característicos e muito diferentes do resto da Real Companhia Velha, mas o importante, então, é que a madeira traga complexidade, permita desvendar os percussões aromáticos do vinho, mas nunca vá cobrir a fruta e o caráter varietal das uvas e da vinha, ok? E, portanto, o Quinta dos Aciprestes reserva, Maurício, se eu vou-lhe explicando aqui um pouco o vinho, isto no fundo é uma seleção de Touriga Nacional e de Touriga Franca, onde nós entramos numa vinha na Quinta dos Aciprestes e encontramos algumas partes de uma Touriga Nacional, portanto uma parcela de Touriga Nacional, um quadrado com 1 hectare, vamos imaginar, e dentro desse hectare existem plantas que estão mais energéticas, têm mais vigor, têm mais folhas, se calhar produzem 3, 4 cachos por planta, enquanto um pouco mais ao lado há uma mancha onde nós temos plantas menos vigorosas, portanto com menos folhas, e se calhar só produzem 2 cachos. Isso aí são níveis de vigor diferentes que nós na Real Companhia Velha consideramos muito importantes. E portanto o que nós fazemos é na vindima nós acabamos por baby, can you get my charger, please? Acabamos por separar, ou seja, entramos na vinha e com a fita tipo obras, tipo construção, tipo CSI Miami, por assim dizer, Police Line do Not Cross, não é? Separamos e acabamos por vindimar e separar. Portanto, na mesma parcela, somos capazes de fazer 2 ou 3 vindimas. Com isso, colhemos produções diferentes e nas partes mais vigorosas, se calhar vamos buscar um lado mais aromático, mas menos concentrado de sabor.
E, portanto, vinificamos de uma forma diferente. No lado menos vigoroso, vamos encontrar mais concentração, menos aroma, porque há mais concentração de tudo. Principalmente, se houver maior concentração, há maior bloqueio aromático, mas há mais corpo, há mais estrutura. E isto permite-nos, acima de tudo, ter uma base boa para depois jogar com a componente mais ligeira aromática. E como pode imaginar, a parte mais ligeira, se calhar, pode ir para um vinho como o Evel Tinto, o Quintas da Cipreste Tinto, ou outros vinhos da empresa. E procuramos no reserva, a parte se calhar um pouco mais concentrada, embora que isto aqui é uma forma de ver a base. Porque se vocês virem este vinho, ele não tem concentração nem muito peso. Não é? Ele é um vinho muito elegante e muito fino. E eu, quando agora vou falar de vinho, eu vou só, Maurício, peço que me dê 30 segundos para pôr o meu computador a carregar. Por favor. Que eu pedi aqui a minha mulher para me arranjar aqui o meu carregador. Com isso, eu vou falando com o pessoal aqui. Pessoal, quem tiver alguma dúvida da Real Companhia Velha de vinho, como um todo, é só fazer a pergunta aqui, enquanto ele carrega. Exatamente. Já está o computador a carregar. Então, o Quintas da Cipreste, o que nós fazemos é trazemos as uvas subparceladas para a adega e fazemos 2 tipos de vinificação. A primeira tipo é em lagar, só que em lagar de inox. Portanto, fazemos a pisa tradicional com os pés. O vinho fermenta no lagar. Alguns nós tiramos do lagar após a pisa, fazemos só, digamos, um dia de maceração em lagar e tiramos para uma cuba de inox. Outra parte fermenta diretamente em cubas de inox. Nós gostamos do inox na Quintas da Cipreste porque vamos então olhar para o perfil do vinho. A Quintas da Cipreste, embora esteja numa zona muito, muito quente, os vinhos que nascem da Cipreste não são esses vinhos pesados e concentrados. Nós vindimamos bastante cedo, portanto vindimamos logo nos primeiros dias de setembro, porque o calor é tal que nós, muitas vezes, as vinhas criam um método de defesa, que é, a vinha tem um cacho bonito, colorido, tinto, não é? Mas nós abrimos esse cacho, a semente ainda está verde. E, portanto, do momento em que a planta vê muito calor, começa a haver desidratação, começa a haver concentração de açúcares e vê aquele bago apetitoso para um passarinho ou para um javali, não é? E vê no fundo que existe o risco de a semente cair no chão enquanto está verde, o que é que ela vai fazer? Ela vai entrar em modo de defesa, como uma boa mãe, não é? Como uma boa mãe, a planta vai parar de carregar açúcares, vai parar de carregar cor e taninos e, portanto, o que vai ficar é um bago ácido e desagradável. E, portanto, nós na Quintas da Cipreste temos uma janela muito curta entre essa paragem de maturação que decorre, realisticamente, aos bagos com o calor começarem a desidratar demasiado e ficar demasiado alcoólicos. Porque o que nós não queremos são vinhos com uma cor lindíssima, pouca concentração, uma cor elegante, um perfil elegante, mas depois com 15 graus de álcool. Isso não interessa, não é? Ou 15 ou 16 graus de álcool. Isso não interessa. Portanto, o que nos interessa aqui é apanhar as uvas atempadamente e, portanto, nesse sentido, nunca vamos ter muita concentração de cor, nem muita concentração de tanino, vamos ter elegância, mas vamos ter um perfil redondo, vamos ter um perfil mais suave, mas um perfil que vive de amplitude. E, portanto, nesse sentido, nós queremos preservar essa amplitude, essa definição de aromas bonitos, então preferimos fazer o vinho um pouco em lagar para extrair cor, para extrair um pouco desse tanino que lá está, para extrair sabores e alguma estrutura, mas gostamos do inox porque o inox é uma forma muito eficaz de nós preservarmos a fruta para não oxigenar. Mas no lagar você consegue controlar a temperatura? Conseguimos. Os lagares hoje em dia têm um equipamento de refrigeração que normalmente está dos lados. Assim, não é tão eficaz quanto uma cuba, isso de facto é verdade, não é tão eficaz. O lagar tem umas placas refrigeradoras nos lados, nas bordas, e o que o nosso pessoal faz enquanto pisa também empurra, sabe? Para ir misturando o mosto. O mosto com as massas. O que é que acontece? Num lagar, como tem um formato horizontal, tem as massas, portanto, as peles das uvas em contacto permanente com o mosto. Numa cuba de inox, como sabe, é vertical, as massas ficam a flutuar em cima, devido ao calor e ao dióxido de carbono que a fermentação promove, não é? A fermentação alcoólica promove, ou seja, cria álcool,
e forma dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono empurra as massas para cima, portanto nós temos que ir lá com uma bomba e a bomba saca o mosto por baixo e mistura com as massas, não é? No lagar essa extração é constante e portanto nós gostamos de fazer esses vinhos em lagar para conseguir ter um bocado de estrutura, mas também gostamos do inox porque o inox não permite oxigenação, enquanto a madeira, se nós fizéssemos nos pequenos balseiros de madeira, iria haver oxigenação. Portanto, quando nós queremos estes aromas bonitos e delicados e elegantes, que são tão característicos da Touriga Nacional, que é dominante neste lote, e da Quinta dos Aciprestes, acabamos por, no inox, conseguir preservá-los, enquanto na madeira não o preservaríamos tão facilmente. Por outro lado, nós temos aqui um vinho que não queremos que seja levezinho e frutado, portanto, vamos extrair bem, vamos extrair ao máximo. Nós fazemos a fermentação, são cerca de 5 dias, mas ainda mantemos o vinho na cuba, ainda mais 2, 3 dias, que é para extrair mais e para termos a estrutura. Portanto, temos aqui um vinho que, de facto, que depois nós transferimos, nós corrigimos o vinho, deixamos o vinho em inox até mais ou menos fevereiro e depois passamos para barricas de carvalho francês, em que só 10% é que é madeira nova. Mas só barricas de carvalho francês, não pipas, e o vinho depois segue para Vila Nova de Gaia para ser estagiado na nossa sala de barricas climatizada a 16 graus. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um vinho que, no fundo, apresenta um perfil muito característico de uma quinta, que é, então, essa quinta quente, e quinta quente promove maturação, maturação promove aromas maduros. E maduros, quando nós entramos aqui, a primeira nota que me dá é uma nota ligeiramente cítrica, que é clássico da Touriga Nacional Madura. É uma nota que salta à primeira, é cítrico, é generoso e, acima de tudo, é uma sensação de varietal, muito da Touriga Nacional. Mas esse aroma cítrico é uma primeira camada, porque o que eu gosto imenso neste 2018, que é um ano que eu vou já falar da safra, a safra é uma safra que eu adoro, é que bom, falamos já da safra. A safra é um ano, o 2018 é um ano que não é muito quente. É um ano fresco, considerado fresco no Douro, em que nos permitiu, acima de tudo, maturações não forçadas. Ou seja, permitiu que as uvas amadurecessem tranquilamente, sem grande, digamos, calor para promover maturações forçadas. Foi um ano em que, de facto, nós tivemos pouca chuva, foi um ano seco, portanto, foi um ano onde tivemos uvas muito sãs e com qualidade, mas não foi um ano de grande produção. Portanto, mais uma vez, tivemos alguns escaldões. Tivemos uma primavera complicada, com alterações climáticas e muito vento, o que nos deixou o fraco vingamento, portanto tivemos poucas uvas. E depois tivemos uma coisa que também é complicada, que foi alguns dias muito quentes no verão que escaldaram alguns bagos de informação. Portanto, foi um ano pouco produtivo, mas que depois do verão quente foi uma vindima muito tranquila em termos de clima, mas teve uma coisa muito interessante, que foi uvas sãs. E uvas sãs é música para os ouvidos dos enólogos, é uvas em boas condições, não há secos, não há podres, não há uvas verdes, são uvas boas, sãs, saborosas e, acima de tudo, com muita acidez. Uvas que não estavam muito, muito maduras e, portanto, não tinham acidez e frescura. E, portanto, nos aciprestes nós tivemos um vinho que acabou por nos dar esse lado maduro dos aciprestes, esse lado cítrico, e trouxe-nos uma coisa fantástica, que é esse ponto de maturação interessante, que não é inteiramente maduro, que é o vegetal. E no Quinta dos Aciprestes, o vegetal não é esse vegetal fresco, é um vegetal spicy, quase como um cabernet, não é? Spicy. E nós podemos notar essas notas um pouco tipo pimenta branca, amentoladas, pimenta branca que dá uma sensação de frescura, de mentol, e depois um bocadinho dessa fruta preta, madura, que nos dá aquela sensação picante, que é um pouco a sensação de tinta amarela, que embora a tinta amarela não entre neste lote, mas aqui nos aciprestes, a Franca tem um pouco isso, mas a Touriga Nacional tem muito isso, que é essa fruta picante, e que no nariz dá-nos essa sensação. E eu acho que esse vinho, nesses 3 precursores aromáticos, dominam o copo. E depois, claro, temos um bocado uma nota balsâmica quente, mas a nota balsâmica deste vinho não é uma nota, elegante, fina, que lhe dá finesse. E depois, claro, na boca, nós temos aquela sensação de tentar sempre, como quando estamos a construir uma nota de prova, que é tentar dar sabores diferentes ao que tem na boca do nariz. Mas não é real, porque o que nós sentimos na boca é o que respiramos. Nós sabemos disso. Por isso é que, quando estamos doentes,
Não temos, às vezes estamos a comer e não nos sabe a nada, é porque o nariz está todo inflamado, não cheiramos. E na verdade, existe uma coisa muito comum nas notas de prova, que é na boca, os sabores enquadram o perfil aromático. E é verdade, na boca temos isso precisamente. Só que o que temos na boca é a textura. Uma textura sedosa, com um tanino algo presente, portanto, somente no fim de boca temos aqui um tanino que é retumbante, que é reativo, mas o que temos principalmente neste ataque de boca é amplitude. Amplitude de sabores, um lado redondo, generoso, muito persistente, e que nos traz essas tais camadas. Portanto, às vezes nós pensamos que concentração é a chave. Muitas vezes a amplitude. A Borgonha é amplitude de sabor, não é concentração, é amplitude. E, portanto, se de facto eu tivesse que vender um vinho da Real Companhia Velha tradicional do Douro, que alguém amante da Borgonha, eu falava na Quinta dos Aciprestes, porque embora o perfil, claramente, o meu irmão está a ouvir isto, ele ainda vai pensar, este meu irmão é maluco a dizer isto, mas a grande realidade é que o perfil de fruta não tem nada a ver, o estilo aromático não tem nada a ver, o peso não tem nada a ver, mas a amplitude com um tanino muito delicado, de facto, faz lembrar um bocadinho essa suavidade da Borgonha e do Pinot Noir. E, portanto, eu acho que este vinho tem mais concentração, tem um pouco mais concentração, tem mais estrutura e é mais rústico e, acima de tudo, cheira a Salvador. Não é? Gostei muito da acidez dele. Ele é um vinho que traz uma acidez muito interessante. Isso dá longevidade ao vinho, né, Pedro? Ou seja, essa fruta, essa acidez, esse tanino elegante, esse é um vinho que pode ficar década na garrafa. Sem dúvida alguma. Ainda no outro dia abri um dos primeiros que nós fizemos foi em 2004 e o vinho está excepcional. Não tem problema nenhum. A acidez, como o Mário se disse, é um fator determinante por questão de frescura e de persistência e equilíbrio em boca. Mas depois também existe um fator muito importante que é o vinho que tenha pouca cor, mas tenha muito tanino, muitas vezes entra em desequilíbrio, como também o vinho que tenha muita cor e tenha muitos sabores e seja muito pesado, muito alcoólico e muito concentrado e que o tanino já está maduro demais, acaba por não ter o equilíbrio. Portanto, é importante muitas vezes o equilíbrio e a suavidade são fatores de equilíbrio e que preservam muito o vinho. Portanto, o tanino é um antioxidante, nós sabemos disso, mas não quer dizer que muito tanino significa muita longevidade em garrafa, porque o que é que nos interessa? Ter um vinho que ao fim de 20 anos continua muito tânico e vibrante, mas depois os aromas estão destruídos, não é? Também não nos interessa isso, não é? Não interessa-nos equilíbrio. Interessa-nos ter um vinho que seja equilibrado e que nos dê prazer de beber. E, portanto, na Quinta dos Aciprestes nós temos experiência com até mesmo o próprio Quintas Aciprestes Tinto Básico 98, abriu uma garrafa também há pouco tempo, e o vinho, ou seja, não é um grande vinho, não é um vinho para promover como um grande Douro, mas é um vinho que está muito bem, não está oxidado, não está caído, está muito bem e muito simpático, não é? Agora, quando você fala que você usa você falou 20% de barrica nova, não é isso? Exatamente. Neste caso até foi 10%. 10%. 2018 foi 10%. E as outras barricas você usa o quê? Primeiro, segundo uso, terceiro uso? E por que disso? O ideal é para, de facto, não marcar o vinho com muita madeira nova, porque a madeira nova, além de aportar sabores ao vinho, sabores abaunilhados e de madeira e de tosta, também transfere para o vinho uma sensação de tanino, um tanino verde que se nota que é tanino da madeira. E nós não queremos isso. E, portanto, como nós queremos preservar esta elegância, esta fruta, esta originalidade, optamos então por usar um pouco de madeira nova para trazer um bocado essa sensação de complexidade da madeira, mas depois usamos madeira que foi usada para este vinho ou para outros, não é? No vinho, portanto, usamos madeira com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A partir de 4 anos nós também dedicamos essas madeiras, essas barricas a vinhos como o nosso Rofeto, o nosso Pinot Noir, o nosso Bastardo, um pouco também para vinhos que gostam de muito pouco contacto de madeira, porque a madeira vai perdendo propriedades da madeira em termos de sabores, mas também vai oxigenando menos, porque o fator da madeira aqui é também a possibilidade do vinho respirar pelos poros, como eu mencionei há pouco, não é? Respirar pelos poros e esta microoxigenação que é promovida pelos poros da madeira, à medida que a madeira for usada, ela deixa, os poros começam a ficar mais entupidos.
por componentes de resíduos do vinho. Isso é como a pele das pessoas velhas, não é? Olhamos para a minha mão e a minha mão é uma mão, digamos, de uma pele jovem que respira. A da minha avó, com 90 anos, não é tal, não é? Portanto, é igual, a pouco os poros dela já não estão a respirar, por isso é que a pele fica desidratada, por isso é que, não é? Portanto, é um pouquinho o que se passa com a barrica. E, portanto, nós usando barrica usada, permite-nos uma microoxigenação muito, muito ligeira e permite-nos não aportar sabores da madeira ao vinho. Entendi. E quando é que você faz o blend? Quando é que você faz o corte? Você faz antes da barrica ou depois? Você faz a barrica em separado? Muito depois? Muito depois. Antes do engarrafamento. Só antes do engarrafamento que você fala. Ou seja, você trata os vinhos de forma separada. Exatamente. É assim, realisticamente, Maurício, é assim, vamos imaginar que nós temos duas tourigas nacionais da Quinta dos Aciprestes que nós temos que vão bem juntas e que, acima de tudo, vão aportar muito a uma à outra e que, tradicionalmente, ao longo dos últimos 20 anos, têm-se juntado, podemos juntar já e mete-se as duas em barrica juntas. Mas, essencialmente, os lotes fazem-se, portanto, na altura, pouco antes do engarrafamento. Estamos na sala de provas, estou com o nosso, eu normalmente faço isto com o nosso diretor, o meu chefe, portanto o nosso diretor de enologia, o Jorge Moreira, que além de ser meu chefe é também o meu colega e meu amigo, e nós fazemos, o Jorge decide, por assim dizer, então, as barricas, portanto decide, este vinho vou fazê-lo para a Ciprestes Reserva, vamos provar barrica a barrica, vamos eliminar alguma barrica que não esteja muito bem, que tenha oxidado ou que esteja com algum problema de bretanomíceos, de brete, ou algum defeito, seja qual ele for, e vamos naturalmente decidir o lote para depois tirar o vinho da barrica, juntar-se tudo num depósito, e esse depósito será depois mandado para a linha de engarrafamento. Agora, isso não é um processo de dias, muitas vezes nós decidimos o lote com o âmbito depois de os vinhos casarem, não é? Nós juntamos os vinhos e eles depois dentro do depósito estão a casar. Ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses para casar, para depois engarrafar. Isso dentro de madeira? Sempre madeira? Não, o depósito depois passa a ser um depósito de inox. Para ser neutro. E o vinho que sai da barrica vai para esse depósito de inox. As barricas que nós escolhemos, de Touriga Nacional de Touriga Franca, fazemos o ensaio na sala de provas com uma proveta, em que nós medimos a percentagem de cada barrica naquela proveta, e depois decidimos, ok, este lote está bom, vamos fazer o lote. Quando dizemos vamos fazer o lote, é tirar o vinho todo da barrica, juntá-lo numa cuba, corrigimos o sulfuroso se for necessário, e depois, 99,9% das vezes, deixamos o vinho estar um pouco para ele casar, para casar a madeira com a fruta, com vinhos, uns vinhos com os outros, não é? Que às vezes na sala de prova parece bem, quando nós fazemos o lote, tiramos uma amostra desse depósito onde foi feito o lote e provamos e dizemos, precisa de tempo para casar, o vinho não está tão bem quanto na sala de prova, não é? Porque ele passou por uma bomba, por mangueiras, ele levou ali um choque e, portanto, deixamos-lo casar, deixamos-lo estar tranquilo a casar e depois engarrafamos. Isso é importante que as pessoas saibam, que não é só um processo de mistura dos vinhos e engarrafamento, né? Existe todo um tempo que a coisa precisa encaixar, existe uma maneira de você colocar os volumes independentes, ou seja, exatamente. Cada um é um, né? Exatamente. Nós fazemos os lotes, nós fazemos, às vezes até podemos fazer uma coisa que é fazer já uma parte do lote, vinhos que nós sabemos que ficam bem e pensamos, ok, já está aqui a base, agora vamos procurar em mais barricas, coisas interessantes que possam contribuir para o lote, não é? Portanto, isto aqui tem muito a ver também com o ano, com o momento, com o tempo que temos, com a urgência de lançar um vinho no mercado, portanto, nós tentamos sempre dar este vinho algum tempo em garrafa, também para ele em garrafa próprio casar e suavizar um pouco, portanto, temos um pouco essa filosofia. Tentamos dar no mínimo 1 ano a este vinho em garrafa, para poder lançá-lo 1 ano, no mínimo. 1 ano. E existe risco de você entrar com uma terceira casta? Ou não é permitido? A terceira casta, se contribuir, sim, eu tenho pedido ao Jorge, isto por acaso é engraçado, que eu tenho pedido ao Jorge para entrar com um pouco de Sousão, porque eu gosto da forma como Sousão traz-lhe uma nota ainda mais balsâmica, mas acima de tudo uma nota mais exótica, mas no sentido de estilo amentolada e de fruta, uma fruta preta com um perfil diferente da fruta preta que a Touriga Nacional e da Touriga Franca conseguem aportar a este lote.
E aí está, esta é a beleza da coisa, é que a vinhedos a ciprés, nós podemos fazê-lo, mas vamos só fazê-lo se o vinho ficar melhor. Se o vinho não ficar melhor, não adicionamos. Mas o objetivo é cada vez mais unir mais castas para criar e fazer deste vinho ainda mais complexo que qualquer outro. Mas você mas tem isso se ele ficar melhor, se ele não ficar melhor. Claro. E você tem liberdade, estou falando em relação à legislação. Você tem liberdade sim. Para trocar isso sim, da maneira totalmente. que você quiser. Totalmente. Entendi. Totalmente. Liberdade total. Eu queria fazer agora uma prova técnica, Pedro, de boca, nariz, se você pode, para o pessoal ir acompanhando junto contigo. Pode ser? Claro. Vamos lá. Claro. Foi como eu lhe disse há pouco, não é? Portanto, sim. Este primeiro ataque este primeiro aroma que nos surge, um aroma bastante cítrico, um aroma de cítrico, mas não é bem aquele cítrico de laranja, não é? Nem de limão, é uma espécie de bergamota, quase em compota, não é? Quase em compota, dando uma sensação de maturação, uma sensação de redondeza e de generosidade. É um cítrico invulgar, mas que muito, muito fácil para nós identificarmos na Toriga Nacional, nós que trabalhamos com ela. Eu sinto uma framboesa muito. É um cítrico que depois reage um bocadinho naquela sensação de compota e de fruta vermelha, mas eu acho que essa fruta framboesa, que aliado um pouco a essa sensação também de fruta preta muito madura, vem a seguir nesta sensação de especiada, não é? Especiaria. E que nos lembra muito essa quase de bosque, não é? De silvestre, bosque, de natureza e, acima de tudo, uma sensação selvagem. Selvagem, não nos traz um aroma linear e bonito, traz uma sensação complexa, selvagem. E eu acho que este vinho tem muito isso, não é? Tem muito esse lado quente e selvagem. Eu também, agora que ele foi abrindo, não é? Eu também estou com uma taça muito, muito boa, que é Taças Alto, não é? Que neste vinho fica muito bem, a taça Bordeaux Alto. Acho que este vinho fica muitíssimo bem nesta taça, porque depois também ajuda a desenvolver outros percursores aromáticos. E uma das coisas que me sucedeu agora é um bocadinho esta sensação de caixa de tabaco, né? Um bocadinho de caixa de charuto, de coíba, por assim dizer. Fumo. Né? Caixa de tabaco, especiaria. É um aroma muito complexo. É um aroma muito complexo. Ele é cheio de, como você falou, muito cheio de camadas, muito cheio de informações, né? Ele é muito cheio de informações. E na boca combina... essa sensação cítrica no ataque, mais uma vez, surge essa sensação cítrica, mas na boca o que domina de facto é esta especiaria, com um tanino muito delicado, mas presente, um tanino que agarra na língua, mas não é um tanino, é um tanino gordo, redondo. Os ingleses têm um termo para este tanino que é o juicy. Faz a boca salivar, mas não seca, não agarra, não é áspero. E esse tanino juicy dá-lhe a aptidão gastronómica, dá-lhe aquele equilíbrio interessante, mas mais importante, à vontade de beber mais um copo, não é? Mais um golo. Sempre. E depois ele termina com esta acidez que em 2018 está um ano fresco, tem acidez, tem dimensão e que nos dá a capacidade de facto de ser um vinho gastronómico que eu muito sinceramente acho que esta sensação de fruta madura, muito madura, e esta sensação especiada leva-me naturalmente para pensar numa boa carne, mas ao mesmo tempo esta leveza de boca e este lado quente dá-nos alguma flexibilidade para nós pensarmos em outras coisas, como por exemplo manjericão, queijo. Quando nós falamos em risoto com espargos, com no fundo, coisas que nos trazem algum amargor e alguma textura, e estes vinhos amplos casam bem porque parece que abraçam, não é? E portanto eu acho que fica muito bem. Nós no Douro gostamos muito de caça, não é? Caça, portanto, perdizes, pratos de caça assim mais rústicos, tradicionais, ficam muito bem com este vinho, mas essencialmente eu acho que nós podemos ser um bocado criativos aqui, não é? E não pensarmos só logo na carne, acho que podemos ir aqui além disso. Naturalmente, assim, o polvo é um belo acompanhante do vinho tinto, um bom polvo. Um polvo alagareiro, uma perna de polvo, por assim dizer, um tentáculo grelhado, em que existe um pouco aquela sensação de churrasco também, fica muito bem aqui.
Não diria peixes. Peixes ficam um pouco metálicos. Fica metálico. O vinho fica metálico. Eu também não gosto muito de vinho tintos com enchidos. Portanto, presunto, aquela ideia dos espanhóis, presunto pata negra com vinho tinto, eu acho que o vinho tinto fica metálico. Se bem que este vinho tinto, como não tem um tanino muito agreste, acaba por ficar bem. Pode até ficar bem, mas eu não sou muito de enchidos com vinho tinto. Eu acho que o vinho tinto, brancos e Jerez e tal, ficam melhores com esse tipo de vinhos, com esse tipo de gastronomia. Mas, essencialmente, eu acho que nós podemos ser um bocado criativos para além da carne aqui, não é? Portanto, sabe risotos... o que veio na minha cabeça, Pedro? Uma massa com molho forte, uma massa com molho ácido, uma comida italiana mesmo pesada. Sem dúvida alguma. É das coisas que eu mais gosto e que eu, por acaso, meto muito assim com isso. Eu adoro massa com molho forte, seja um molho à base de ovos ou de queijo, ou até molho de tomate, não é? Como nós sabemos. Isso. Uma boa massa com bom ragu, não é? De estilo bolonês, fica muito bem aqui. De facto, fica muito bem. Perfeito. Muito bem. Pedro, acho que queria te agradecer demais esse passeio que a gente fez pelo Douro. Eu queria dizer para as pessoas que realmente a visita à Real Companhia Velha, tanto em Gaia quanto no próprio Douro, visitar as quintas, é obrigatório, não é nem imperdível mais. Já passou de imperdível, é obrigatório. Visitar a Quinta das Carvalhas é uma coisa sensacional. Serão muito bem-vindos. É uma coisa sensacional. Aquela tua loja é fantástica. Ir na tua enoteca também é uma coisa sensacional. E eu quero que as pessoas entrem no site, vocês vão ter todas as informações. Qualquer coisa, entre em contato conosco, né? O pessoal tá parabenizando. E queria te agradecer muito, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Outras teremos com outros vinhos, outros rótulos, outras quintas. Com certeza. E até porque hoje é aniversário de 6 meses do teu neném e tu está aqui falando com a gente. Exatamente. Ela está a dormir. Muito obrigado, Maurício. Isto, como sabe, é um prazer que eu tenho e existe uma relação antiga aqui, não é? Portanto, isto é um trabalho que nós vamos fazendo ao longo de muitos anos e como sabem, a maior parte dos nossos amigos no Brasil sabem que existe uma relação e um carinho muito especial com a Real Companhia Velha, com o mercado brasileiro. Estamos aí com a Barrinhas há muitos anos e temos um carinho especial ao ponto de visitarmos. Eu já não vou ao Brasil há muito tempo, mas tenho que voltar, porque tenho muitas saudades. E o consumidor brasileiro tem sido muito nosso amigo, tem de facto valorizado o nosso trabalho e nós só temos a agradecer por isso, porque de facto é um mercado muito importante para nós, mas mais importante, existe aqui uma ligação que nós valorizamos muito e, portanto, muito obrigado a todos por estarem presentes, acima de tudo. Nós que agradecemos, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Acho que vocês gostaram muito e qualquer coisa, entrar em contato. Grande beijo para você. Um prazer. Maurício, obrigadíssimo. Aqui eu aproveito para mandar aqui um grande abraço ao Paulo Nicolai, que ele também assistiu. Eu não reparei aqui o meu amigo Paulo Nicolai, que eu também já não falo com ele há muito tempo e que assim, também tem sido uma excelente, no fundo, um grande parceiro. Exata a palavra embaixador, exatamente, um embaixador dos nossos vinhos e que tem acreditado bastante no nosso trabalho e eu sempre que posso converso com ele, já não faço isso há muito tempo e, portanto, um grande abraço ao Paulo Nicolai. Eu que agradeço aí, Pedro. Saudade de você, tem Paulo. Que vir ao Rio, hein? Obrigadíssimo, um grande abraço para si também, em breve estarei aí, não se preocupe. Isso, para fumarmos um puro também. Ora está, não podemos esquecer essa. Grande abraço, Pedro, foi muito bom. Um abraço, Paulo. Fique bem. Você também. Pronto. Um abraço, Pedro. E, portanto, Maurício, mais uma vez, agradeço imenso. Agradeço a você. Um abraço a teu pai e a toda a tua família lá. A toda a equipa também. Muito obrigado, Maurício. E obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.